Pessoal, a Microsoft está lançando novidades de matemática aqui para o mundo da inteligência artificial. Se você gosta de matemática e está com problema para resolver, modelos menores estão cada vez melhores para resolver esses problemas. E vamos dar uma olhada também em alguns sapatos, os Crocs do futuro, feito com inteligência artificial. Que será que talvez a gente no futuro vai começar a fazer produtos personalizados? É isso aí, vem comigo, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, a todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse canal aqui de inteligência artificial. E olha só aqui, ó, o R-Star Math permite que pequenos modelos de linguagem resolvam problemas matemáticos complicados. A grande novidade aqui é que são pequenos modelos de linguagem. Isso significa que os pequenininhos estão ficando cada vez mais nerd. A Microsoft Research Asia desenvolveu um método de treinamento chamado R-Star Math, que permite que pequenos modelos de linguagem igualem ou excedam o desempenho matemático de sistemas de IA muito maiores como o One Preview da OpenAI. Eu não sei se vocês repararam, mas todo mundo agora virou moda falar assim: o meu modelo é melhor do que o One, o meu modelo é melhor do que o One. Tá todo mundo aí nessa vibe de querer falar que o One não é tão bom. E eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, se isso mostra que o One é referência e portanto todo mundo se compara com ele, ou se o One tem uma má fama de ser bom quando na verdade não é bom. Comenta aqui já o que você pensa. No coração do R-Star Math está o Monte Carlo Tree Search, e aqui, se você gosta de matemática, esse é um nome que você já viu bastante, né? A mesma técnica por trás do AlphaZero da Google DeepMind e sistemas similares. O MTCS explora múltiplos caminhos de solução e aprende com os mais eficazes. Olha, isso é uma coisa bastante interessante e que eu gosto sempre de pontuar quando as pessoas estão aprendendo inteligência artificial, se elas têm que estudar matemática, se elas não têm que estudar matemática. E eu diria o seguinte: dependendo do que você for fazer, não precisa saber absolutamente nada de matemática, porque você consegue trabalhar com as bibliotecas, entendendo o funcionamento delas e entendendo como que a matemática funciona ali no plano de fundo. Você não precisa saber fazer aqueles cálculos, mas precisa entender o que está acontecendo. Por outro lado, se você é pesquisador e manja de matemática, pode ter certeza que você vai ser uma figura central em algumas partes, em algumas etapas do que está acontecendo. Principalmente porque nas redes neurais em si, dependendo do que você for fazer, a matemática não vai ser muito avançada, apesar de já ser matemática de nível de faculdade. Você vai falar de cálculo integral, cálculo derivativo, coisas assim. Porém, quando a gente começa a entrar aqui nos Monte Carlos da vida, a gente já sabe que é uma galera que já tem uma experiência com matemática um pouco mais profunda e já sabe que quem propõe esse tipo de solução já tem a cabeça cheia de algoritmos e ela já começa a ter um olhar bastante matemático para aquilo que ela está desenvolvendo. Pesquisadores que vão para esse tipo de linha de raciocínio, que são bastante matemáticos, são os casos, por exemplo, como o Yann LeCun. Ele é um cara bem das exatas, bem pé no chão, bem daquele que diz que é tudo estatística. E isso não é um problema, gente. Entendam que tem vários passos que vão sendo dados na tecnologia. Às vezes um passo é um passo bastante cético, às vezes o outro passo é bastante filosófico. E citando o próprio Yann LeCun, ele foi um dos caras principais responsáveis pela leitura de texto com imagens. Então você vai ver ele sendo responsável pela leitura das cartas lá do Correio Americano, lá no passado. Ele que estava por trás daquelas pesquisas que faziam a inteligência artificial ler o texto. Hoje aquilo que ele fazia naquela época é coisa de iniciante, mas foi uma coisa bastante exata. E por outro lado, o Geoffrey Hinton teve um insight muito poderoso que ele usou na Deep Learning, de alguns conceitos, de alguns princípios de abstração que fizeram com que ele matematizasse aquilo e transformasse uma ideia um pouco mais filosófica em alguma coisa prática e palpável, e que deu uma alavancada em 2012 ali na Deep Learning. Então existem esses dois vieses. Eu, em geral, sempre tenho alguém da matemática trabalhando junto comigo para eu poder conversar de coisas que eu não sei, de matemática avançada, porque eu vou falar para vocês, quando a pessoa gosta de matemática mesmo, ela vive no mundo paralelo ali. O que diferencia o R-Star Math é a sua combinação de explicações simples em inglês com código em Python real. Então aqui, ó, para cada etapa, o modelo precisa explicar seu pensamento e escrever código funcional para validar sua abordagem. Então a ideia é a seguinte, né? Ele tem que comentar antes, essa parte do código faz isso, e aí ele coloca a fórmula matemática. Aí depois essa parte do código faz aquilo, e ele coloca a fórmula matemática. Isso permite que o modelo raciocine em cima do que está sendo pensado que aquela fórmula tem que fazer. É como se a descrição desse o objetivo e a inteligência artificial tivesse que encontrar uma matemática que atinja aquele objetivo. Os pesquisadores desenvolveram o que eles chamam de abordagem cadeia de pensamento aumentada por código. O sistema expressa conceitos matemáticos tanto na linguagem cotidiana quanto no código Python, com o código incluindo explicações detalhadas como comentários. Se o código não rodar corretamente, essa solução será rejeitada, essencialmente criando um sistema de verificação automática. E aqui, ó, ele coloca um exemplo em que é bem isso, ó. Tem um comentário aqui, ó, passo 1, calcule o total da distância que foi caminhada em direção
direção ao sul. Depois o passo 2, calcule o total de distância caminhada para o leste. E aí para cada etapa de comentário aqui, ó, tem um código aqui, tem uma conta que está sendo feita. Então é comentário, código, comentário, código, comentário, código. Isso permite que a inteligência artificial se oriente pelos objetivos. E aqui ele até mostra aqui, ó, no passo 1, ó, ele fez o step 1 e depois na próxima geração, no passo 2, ele fez uma segunda geração que continua. Essa verificação rigorosa de código é tanto uma força quanto uma limitação. Embora funcione excepcionalmente bem para problemas de texto matemáticos, em que as soluções podem ser claramente verificadas, é difícil aplicar essa abordagem a tarefas sem respostas certas ou erradas claras, como compreensão de texto. Tá entendendo? Como ele tem uma descrição e tem uma matemática logo abaixo, dá para ele testar se aquela matemática vai dar certo ou não, e se der errado ele faz de novo. Então é fácil de testar. Mas se tivesse um passo a passo ali, ó, como fazer café, e a resposta tivesse ali embaixo, daí não é tão fácil, né? Porque você teria que fazer café, e isso é uma das coisas interessantes da gente entender. O ChatGPT sabe fazer café sem nunca ter feito café. E essa é uma das minhas críticas que eu faço de por que a inteligência artificial não é inteligente, querendo dizer que ela aprendeu a partir da informação e não a partir da prática. Isso muito provavelmente de 2025 para frente vai mudar. A inteligência artificial em algum momento vai ter que aprender com a prática, vai ter que aprender com aquilo que ela faz. E hoje ela não faz, mas não porque não dê para fazer, mas porque eu acredito que a etapa que a gente está agora é de conseguir consolidar essa inteligência do jeito que ela tá, e esses pequenos detalhes vão vindo com o tempo. O sistema também ainda não consegue lidar com problemas geométricos porque atualmente não tem capacidade de processar informações visuais. No entanto, os pesquisadores veem potencial para essa abordagem em tarefas de programação e raciocínio de senso comum, onde mecanismos de verificação semelhantes funcionam bem. Isso aqui é bem interessante, né? Por que ele está falando que não tem capacidades visuais? Bom, eu já vejo duas razões. A primeira é que eles estão trabalhando com modelos pequenos, e esses modelos pequenos não enxergam. E a segunda é que mesmo quando eles enxergam, eles não enxergam como a gente. O treinamento é de uma forma bem diferente como a gente aprende. A gente realmente enxerga as linhas e as coisas. Quando uma inteligência artificial responde que ele está vendo, por mais que ele descreva corretamente o que ele está vendo, ele não entende a linha como a gente entende. É como se ele tivesse olhado uma imagem e dito um texto sem nunca ter entendido o que realmente tem naquela imagem. Esse é um detalhe bem importante, porque é como se ele não tivesse o conceito das coisas que ele está enxergando. Ele está simplesmente respondendo instintivamente. A gente, quando vê um triângulo, a gente tem um conceito de triângulo na cabeça. A aprendizagem é através da autoavaliação. O sistema usa um modelo de avaliação especial chamado Process Preference Model, que chama de PPM, para avaliar cada etapa da solução. Em vez de tomar decisões de sim ou não, ele aprende comparando soluções alternativas para identificar abordagens eficazes. E aqui é uma coisa clássica de inteligência artificial que está ficando cada vez mais claro. Quanto mais informação eu leio para vocês, mais eu percebo de que é essa forma que a inteligência artificial tem trabalhado. Ela levanta várias hipóteses e dessas hipóteses ela sai testando. E aqui entra de novo a mesma limitação. Ela não está fazendo raciocínio lógico. Ela não está chegando a conclusões que cada conclusão lógica que ela chega leva a um novo passo. Ela está meio que gerando alternativas. Dessas alternativas ela vê o que funciona. E faz até sentido, porque ela é um gerador de texto. E um gerador de texto vai gerar os textos e a partir do texto que ela gera a gente consegue testar. Você consegue sacar essa importância? Isso é tão importante porque na forma de você trabalhar com a inteligência artificial, você pode já utilizar esse tipo de solução. Ao invés de fazer uma pergunta, fala para ela te dar alternativas. E aí você mesmo pode avaliar essas alternativas ou você pode pedir para ela mesma avaliar. Lembrando que a avaliação dela, quando ela mesma gerou, é complexa, né? A gente vai saber. O treinamento acontece em 4 rodadas, começando em 747 mil problemas de matemática. É bastante problema, né? Tanto o modelo principal quanto o modelo de avaliação melhoram a cada rodada à medida que o sistema cria soluções verificadas que ajudam a treinar a próxima geração de modelos. Então, é uma arquitetura de inteligências artificiais. Agora tá ficando mais clara essa coisa na minha cabeça. A cada rodada, o sistema aborda problemas cada vez mais complexos e gera melhores soluções. O que torna essa abordagem diferente é o que o sistema aprende com as próprias soluções bem-sucedidas em vez de copiar respostas de modelos de linguagens maiores. Isso aqui, gente, isso aqui é bem legal, hein? Porque eles estão treinando um modelo. Ao invés de alguém ficar falando, a resposta certa é essa, a resposta errada é aquela, não. Na hora do treinamento, ele faz um teste fácil. Se ele errar, daí você treina de novo. A hora que ele começa a acertar, você começa a dar testes mais difíceis. E vai seguindo progressivamente. Muito doido, isso aqui é demais. Após o treinamento com o R-Star Math, o modelo QA 2.5 Math 7B de 7 bilhões de parâmetros, atingiu 90% de precisão no Benchmark Math, 30 pontos percentuais melhor que o seu ponto inicial e 4,5
1,5 maior do que o O1 Preview da OpenAI. Mesmo o menor modelo testado, com apenas 1,5 bilhão de parâmetros, atingiu 88,6% de precisão. E aqui tem as avaliações que eles fizeram, né, para as tarefas, né, tem esse de matemática, tem o AIME 2024, os benchmark de Olimpíada, matemática do colégio e a matemática aqui superior. E aí eles testam aqui, ó, o R-Star Math do 7B 1,5 e o Phi 3. E aqui os percentuais estão bastante altos, né, ó, por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, tá 90, 88, 86. E aqui o O1 fez 85, o O1 Mini fez 90, né, que bateu junto com o QA7B. O QWQ, que é de raciocínio, fez 90 também, 90,6, bateu todo mundo, inclusive até o O1 Mini aqui, que tinha ido bem. E o DeepSeek, olha que interessante, fazendo 90%. Então, ó, o DeepSeek tá mandando super bem, o O1 Mini tá mandando super bem, e o QN7B aqui, ó, tá mandando super bem também. São valores bastante interessantes, bastante expressivos. Mas se a gente for ver aqui, ó, pelos líderes, o R-Star no QN7B aqui ganhou em 2 benchmarks, o O1 Mini também ganhou em 2 benchmarks, e o QWQ aqui de reflexão ganhou em um benchmark. Então foram os campeões, vamos dizer assim. O sistema também prevê um bom desempenho na Olimpíada Americana de Matemática, o AIME 2024, resolvendo 8 de 15 problemas em média, igualando o desempenho dos 20% melhores dos alunos participantes. Isso é uma ótima notícia, né, gente? Porque estamos falando aqui de modelinhos muito pequenos. O modelo 7B, para vocês terem uma noção, ele roda no computador de casa. Nem precisa mais do que isso. O trade-off de tempo de computação. Assim como os modelos da OpenAI, o R-Star Math usa tempo de computação adicional durante a inferência para tentar soluções alternativas. Aqui ele está querendo dizer raciocínio, né? Mas é aqueles modelos de raciocínio. Os pesquisadores testaram especificamente o quão bem essa abordagem chamada computação em tempo de teste escala para o R-Star Math. Basicamente é fazer um mini O1, né? Com apenas 4 tentativas de solução, o R-Star Math supera o O1 Preview e chega perto do O1 Mini. O desempenho continua a melhorar à medida que o sistema faz mais tentativas, até 64 por problema. E isso que eles falam, eu sempre me pergunto, tá, esses modelinhos estão avançando, mas a OpenAI já está muito tranquila em relação ao O1 e eles já estão trabalhando no O3, né, gente? Vocês têm que lembrar disso. E o O3 deve sair em fevereiro. No entanto, os benefícios variam dependendo do tipo de problema de matemática. Para problemas Math AIME e Math Olympiad, as melhorias se estabilizam em torno de 64 tentativas, enquanto problemas de matemática da faculdade continuam a mostrar ganhos além desse ponto. E aqui as tentativas, né? Com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 tentativas. E aí você percebe que quanto mais tentativas tem, os modelos começam a performar melhor. Sendo que o verdinho é o R-Star Math, né? O roxinho é o QN 2.5, o amarelinho é o QN 2.5 também, só que o roxinho é 7B e o amarelinho é 72B, e em vermelho é o Mini e em azul é o Preview. Então o Mini foi muito bem aqui, ó. Vocês podem ver que o vermelhinho tá lá em cima. E o O1 Preview nem tanto, né? O O1 Preview não se saiu tão bem assim. Além do sistema de verificação de código difícil de generalizar mencionado acima, esta é provavelmente outra limitação do R-Star Math. A computação em tempo de teste ajuda a garantir a precisão e a lidar com tarefas mais complexas. O pequenininho ali, pensando um pouco, ele vai bem. Mas a necessidade de executar e avaliar dezenas de tentativas de solução para cada problema torna o processo demorado e computacionalmente caro. A alta precisão do sistema tem o custo de processamento intensivo, o que também é o caso do caro modelo O3 da OpenAI. Gente, não tem almoço grátis, gente. Começa a ficar mais inteligente, começa a ficar mais caro. Apesar dessas limitações, os pesquisadores enfatizam que o R-Star Math mostra como pequenos modelos de linguagem podem criar seus próprios dados de treinamento de alta qualidade e melhorar a si mesmos. E eu até já fiz um vídeo falando de evolução, né? E aqui tem tudo a ver, porque entra num ciclo. Assiste o vídeo lá, que é um videozinho bem tranquilo e bem interessante. Eles acreditam que resultados ainda melhores são possíveis com problemas matemáticos mais desafiadores para dados de treinamento. E aqui eu não sei se ficou claro, né? Conforme eles vão aumentando a dificuldade, significa que dá para seguir aumentando cada vez mais aquela dificuldade. Muito interessante. O foco da Microsoft em modelos de IA mais eficientes. O desenvolvimento do R-Star Math se encaixa na estratégia mais ampla da Microsoft de criar modelos de IA menores e mais eficientes que reduzem as despesas de desenvolvimento e operação. A empresa demonstrou recentemente esse compromisso ao lançar o modelo Phi 4 de 14 bilhões de parâmetros como código aberto sob licença do MIT. Então essa questão da matemática, assim, é um problema que eles vão perseguir por algum tempo ainda, porque, entenda, resolver problemas de matemática é um ganho de uma inteligência artificial que vale para muitas coisas. Muita coisa precisa de matemática, precisa de conta, pesquisa científica principalmente, e conseguir automatizar os processos matemáticos é um benefício gigantesco. A equipe R-Star Math planeja
planeja compartilhar seu código e dados com a comunidade de pesquisa também. A líder do projeto observa no Hugging Face que, embora eles já tenham criado um repositório no GitHub, ele permanecerá privado até que concluam um processo de aprovação interna. Isso porque toda a pesquisa vai sendo feita internamente, eles vão chegando alguns resultados até chegar o momento em que ela pode ser liberada. Próxima notícia: os primeiros sapatos projetados por IA do mundo parecem Crocs estranhos do futuro. Isso aqui é o Croc do futuro, né? Olha só, vamos entender o que tá rolando nesse Croc do futuro aqui, mas é um Croc do futuro feito por IA. Uma startup chamada Scintillate está fabricando o que eles afirmam ser o primeiro calçado projetado por IA disponível comercialmente no mundo. E aqui aqueles detalhes, né? Não é o primeiro calçado feito no mundo, mas é o primeiro feito por IA disponível comercialmente. Essa tentativa de ser o primeiro é sempre importante, né? Então vamos ver, ó. Os slides futuristas, que parecem uma versão ainda mais estranha dos Crocs, são impressos em 3D individualmente para cada cliente e vendidos por $150, que é um preço meio caro, né? Comprar um Crocs por $150 dá mais de R$600. Se a gente for no mercadinho, vai gastar uns 20, 30 pila, e se você tiver um pendurado ali no fio elétrico e você tiver com paciência, dá pra você pegar um par de chinelo usado de graça, né? Só toma cuidado para não tomar choque. Os clientes escaneiam seus pés com a câmera do telefone e o parceiro de fabricação Zellerfeld usa esses dados para imprimir em 3D um par personalizado. E isso aqui tem nome, gente. Na área industrial a gente chama de personalização em massa, que era uma coisa que era impossível de ser feita, mas que todo mundo acredita que vai acontecer em alguma etapa da nossa evolução aqui no consumo e na produção dos produtos. Os sapatos vêm em 5 cores: azul, preto, vermelho, bege e laranja. E aí tá o sapatão, né? E antes que você pense que ele é um feito de plástico rígido, muito provavelmente aquelas impressões em borracha, né? Olha lá, ó, tem várias texturas, tem vários formatos, ele tá gerando ali. Eu não sei direito, acho que talvez a sola deveria ser meio padronizada, né? Porque sola é uma treta. E aí, ó, ficou bem bonitão ali. É interessante. Eu tô achando interessante. Eu só acho que talvez, no caso de calçados, quem trabalha com calçados sabe que a sola impacta bastante, principalmente na coluna, né? Dependendo de como que é o formato da sola ali, é um problema. Mas o resto tá de boa. O empreendedor Ben Weiss, de 25 anos, está liderando o projeto com a orientação do cofundador da Reebok, Joe Foster, que ajudou a transformar a Reebok em uma empresa de 4 bilhões antes da sua saída em 91. Então temos uma pessoa aqui da área dos calçados. O processo de design em si foi uma colaboração de vários estágios entre IA e humanos. A equipe começou gerando imagens conceituais por meio do Midjourney para definir a forma básica e a estética. Então você entra lá no Midjourney, num gerador de imagens, o gerador de imagens vai gerar um design. Aí ele já pensa na beleza, já pensa em outros conceitos. Aí depois vamos ver, ó. O designer Kedar Benjamin então criou esboços baseados nesses conceitos de IA que foram transformados em modelos 3D usando a Viscom AI. Finalmente, a IA generativa foi usada para desenvolver os padrões e texturas distintos que definem o visual do sapato. E aqui tá a sandalinha impressa, né? Eu queria que eles mostrassem, que eles torcessem, porque eu queria ver se era material rígido ou emborrachado. Eu também não sei qual que é a resistência desses materiais aqui para fazer, porque o solado aqui, em geral, ele vai desgastar bastante, né? Você sabe, a gente anda com esse negócio no chão e vai andar em terreno áspero, né? O plano de negócios. A produção atual é limitada a alguns milhares de pares, mas Scintillate tem planos maiores. Eles estão de olho no mercado de calçados dos Estados Unidos, que atingiu 85,8 bilhões de vendas em 2022 e está projetado para atingir 104 bilhões até 2028. O próximo passo deles é abrir a plataforma para marcas e criadores de conteúdo, permitindo que eles projetem e vendam seus próprios calçados criados por IA. Então aqui meio que ele está querendo criar um modelo, né? Você vai fazer por IA um modelo. Eu não sei, hein? O que vocês acham? Vocês usariam um calçado que é feito por inteligência artificial? Eu vou ser bem sincero, eu jamais utilizaria, porque eu acho que o negócio da coluna é meio sério, precisa de uma engenharia para saber se aquela sola vai estar certinha. Se eles falarem assim, ó, vai com fé que a sola tá garantida, que a gente fez os testes que tinham que ser feitos, aí eu uso, porque senão vai dar problema de coluna, né? Mas se não fosse um calçado, se fosse outra coisa, de repente eu usava. Enquanto os influenciadores já movimentam muitas roupas e acessórios, os calçados continuam sendo um mercado difícil de conquistar, algo que Scintillate espera mudar. Foster, falando dos seus 89 anos de experiência na indústria, vê promessas e limitações na tecnologia. A vantagem é que ela acelera o desenvolvimento. Você pode produzir um produto em poucos dias e, se estiver errado, você pode obter uma nova amostra. Porém, a desvantagem é que a produção em massa ainda não é economicamente viável, pelo menos não na escala em que os fabricantes tradicionais de calçados operam, mas você pode colocar um produto no mercado e pode ter certeza de que o produto fará o seu trabalho. Eu acho que as desvantagens aqui estão claramente colocadas, né? $150 num calçado é uma coisa que ninguém vai pagar. Você pagaria mais de R$600 num calçado feito na 3D? Eu tô adorando essa ideia, eu acho que ela tem tudo a ver. É até interessante a gente entender esse ciclo que ele tá fazendo, né? Porque um mero prompt pode gerar uma imagem pode gerar um objeto 3D, já com textura e tudo mais, e isso pode gerar outros produtos, não só calçados. De repente tem alguma coisa que você tá imaginando aí na sua casa, de algum prompt que você quer escrever, gera um objeto e você pode imprimir aquele objeto no 3D, e aí pode ser emborrachado, pode ser um objeto fixo. Vai ter bastante mercado para isso.
porque a ideia é boa e é bastante simples de fazer. Imagina que você entra num site, escreve um prompt de um produto e clica assim em enviar, ele vai gerar, vai imprimir, vai fazer tudo, vai chegar na tua casa prontinho. Ah, isso é legal. Essa ideia eu gosto. Comenta aqui o que você está pensando em relação a isso. Você compraria um produto feito na 3D, gerado por inteligência artificial? Ou melhor, já comenta aqui o que você gostaria que a inteligência artificial fizesse, porque de repente alguém se empolga e faz um sistema ali que faz um produto e gera tudo automático. Esse eu diria até que é um projeto legal para fazer para o canal, um sistema de produção de brindes que faz a geração, impressão, embalagem, envia tudo direto para casa de vocês e aí vocês conseguem inclusive se divertir aqui e interagir com o canal. Ah, isso seria maravilhoso. Eu vou dar uma pensada ver se isso é possível. Comenta aqui o que você achou dessa ideia. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa aquele like, valeu!